Sejam muito bem-vindas para o nosso evento Desenvolva a Sua Melhor Versão. Para mim é uma honra receber cada uma aqui. Algumas já foram minhas alunas, né? Já pude acompanhar, mas a maioria eu não conheço. Então, para mim é uma honra, deixa eu achar vocês aqui na chamada. Vocês estão aqui. Receber cada uma aqui e compartilhar um pouco daquilo que é aquilo que eu já estudei, é aquilo também que eu já superei, desenvolvi na minha vida, que eu aprendi com as minhas experiências, na maioria das vezes negativa, mas também aquilo que eu vejo acontecendo na vida de tantas mulheres que já passaram pelas minhas mentorias, que eu acompanhei, que eu atendo, e eu vejo o quanto que nós mulheres sofremos muitas vezes sem necessidade, porque não aprendemos a lidar com as situações, porque não temos uma consciência ampliada do que está nos acontecendo, porque não sabemos lidar com conflitos, com dificuldades, porque nós carregamos tudo para o lado emocional. Então, ensinar tudo isso, para mim, é uma honra. E hoje, né, dia 4 de julho de 2024, pode ser um dia que vai se inaugurar um tempo novo na sua vida, eu tenho certeza que será. Eu vou começar me apresentando. Aí você está vendo, né, desenvolva a sua melhor versão, é a minha proposta para mim e para você nessa noite, na certeza de que nós podemos ser melhores, nós podemos nos melhorar. E ninguém está fadado a ser aquilo que sempre foi. Às vezes a gente carrega desde a nossa infância alguns rótulos, né? E achamos que a gente é aquilo e que a gente não pode ser melhor. E as pessoas até falam: ah, você não vai mudar, você é assim, ah, é assim mesmo. Sempre foi assim. Não. Se as pessoas acreditam nisso, o problema é delas. Isso não é para você. O mais importante é que você acredite na sua mudança e no seu desenvolvimento pessoal. Quem sou eu? Eu sou missionária da Canção Nova desde 2017. Entrei para a comunidade aos 24 anos. Tive a graça de deixar a minha família e morar em Cachoeira Paulista por 8 anos, 7 anos. Por que eu digo que é uma graça? Porque quando a gente sai do nosso mundo, do nosso ambiente, da nossa vidinha ali, e a gente conhece outras pessoas, outras realidades, a gente automaticamente começa a se desenvolver e a gente vê que aquilo que a gente aprendeu ali nem sempre é o melhor para nós, é verdade. E há um mundo lá fora com tantas possibilidades que se a gente fica ali no nosso mundinho, a gente não vê, a gente não se desenvolve. Quantas coisas eu pude aprender e viver entrando para a comunidade Canção Nova, mesmo que tenha sido um sofrimento muito grande de ter deixado minha família, foi também uma graça, porque ali eu fui tratada, fui curada, fui cuidada. Eu conheci uma Roberta que eu não conhecia antes, tanto no seu aspecto negativo quanto positivo. Então foi uma graça realmente. Também assistente social há 17 anos, eu me formei como assistente social um mês antes de entrar para a Canção Nova. Trabalhei na Canção Nova como assistente social. Não tenho vontade mais de trabalhar nessa área, porque é uma área que promove um desenvolvimento exterior, e eu gosto desse desenvolvimento interior. Esposa do Fred há 7 anos, mãe do Matheus, do Estevão e do Felipe, mentora de mulheres há 2 anos, de nome, né? Porque há praticamente 10 anos eu acompanho pessoas, atendo pessoas, oriento. E terapeuta em cálcio. Terminei minha formação como terapeuta agora no mês de abril. E quero começar compartilhando um depoimento, vários depoimentos,
de alunas que fizeram a experiência com a minha mentoria. Quero partilhar esse depoimento que para mim foi muito forte, de uma pessoa que está fazendo a mentoria atual, Desenvolva-se desse ano de 2024, e ela escreveu assim, que ela resolveu entrar na mentoria depois de assistir essa aula que vocês vão assistir, e um dos tópicos que a fez entrar na mentoria é o que fala da paciência. Mas ainda não teve aula sobre paciência, e ela já pôde ser transformada nesse aspecto diante das primeiras aulas. E aí ela coloca assim: eu não queria que meus problemas recaíssem sobre os meus filhos por causa da minha falta de paciência nas pequenas coisas do dia a dia. Então resolvi entrar na mentoria. E eu não imaginava, não fazia ideia do que estava por vir. Uma total reestruturação do meu relacionamento com toda a minha família. Família. Eu não só consegui aprender a exercitar a paciência com os meus filhos, mas também melhorei muito o meu relacionamento com meu marido e até com meu sogro e minha sogra, que eu tinha terríveis problemas de relacionamento. Foi realmente um divisor de águas. A mentoria na minha vida e na vida da minha família. Foi o que eu precisava para virar a chave e aprender que as situações vão continuar as mesmas, às vezes até piores, mas eu precisei mudar e conseguir levar tudo isso de uma forma mais leve. Antes da minha filha, isso aqui eu achei muito forte, antes da minha filha nascer, minha filha mais nova nascer, eu fiz a terapia por 1 ano. Foi um período que me ajudou bastante, mais o que eu aprendi com a Roberta durante 3 aulas, eu não tinha conseguido aprender durante 1 ano de terapia. A mentoria é algo sensacional, maravilhoso. A Roberta acompanha a gente no particular, chama a aluna de forma particular, pergunta se está bem, pede para falar o que entendeu sobre a aula. A Roberta tem uma preocupação de modo muito especial pelas suas alunas, realmente é algo diferenciado. E as partilhas durante o encontro é maravilhoso. A Manara está aqui, fez parte da mentoria Desenvolva-se ano passado, sabe como essas partilhas são enriquecedoras, né? Como que mexe com a gente. Eu super recomendo a mentoria com a Roberta. Se eu pudesse, iria em todas as casas que tem mulheres, pediria para fazer essa mentoria, porque é algo transformador na nossa vida. Mulher, faça essa mentoria, porque da mesma forma que está sendo o divisor de águas na minha vida, que está sendo que eu precisava virar a chave da minha vida, tenho certeza que vai ser na sua vida também. É muito bom ouvir tudo isso, né? Mas eu sempre partilho e penso que acontecem alguns milagres durante a mentoria. Algumas realidades interiores, algumas libertações, que ultrapassa o que a Roberta ensina. E eu vejo a mão de Deus, isso tudo, o sobrenatural de Deus, o próprio carisma Canção Nova se transbordando na vida, naquilo que eu faço, porque é algo que de fato ultrapassa o que eu sei, o que eu ensino. Por que tudo isso acontece? Porque cada mulher se encontra com a sua verdade, se encontra consigo mesma, de uma forma que ela nunca teve a experiência. Nunca se viu assim. Por isso que há essa transformação, é algo de dentro para fora, não é de fora das pessoas, é dela. É a sua forma de ver a vida, de se ver, de se colocar diante das situações. Eu gosto sempre de falar que nós não aprendemos a lidar com as situações, a nos relacionarmos, a lidarmos com os desafios da vida, a enxergarmos a vida de uma forma madura, de uma forma adulta. Por isso que nós sofremos tanto. Se a gente tivesse na nossa adolescência, no início da nossa vida adulta, aprendido, com certeza nós teríamos sofrido bem menos, teríamos aprendido a lidar com os desafios que a gente tem hoje. Inclusive, teríamos mais saúde emocional. Eu, Roberta,
fui criada numa família melindrosa, que não sabe dialogar e resolver conflitos. Além de levar tudo para o lado pessoal, a minha família, os meus pais, meu irmão, resolviam tudo parando de falar com as outras pessoas. É assim que eles administravam os conflitos. Aconteceu alguma coisa que não gostei, que não deu certo, parava de falar. Isolava a pessoa por meses, por dias, por anos. E também lidavam com situações da sua vida se vitimizando ou desprezando quem lhe contrariava. Então, eu cresci nesse meio assim que eu aprendi a me relacionar. Mas, chegando na fase adulta, chegando propriamente no casamento, eu tive que aprender. Ou eu aprendia, ou deixava a minha vida de casado, porque dentro do seio familiar é tudo muito exigente. E você não tem para onde correr, você não tem para onde fugir. Então, eu, Roberta, eu não aprendi a me relacionar, como muitos de vocês. Não aprendi a lidar com situações difíceis. E o que me tornou uma pessoa frágil emocionalmente, sensível demais e rotulada como uma pessoa difícil e de temperamento forte. Tenho certeza que você também traz muitos rótulos e você também se enxerga de uma forma negativa por aquilo que as pessoas falaram, pelas suas experiências, por aquilo que você não aprendeu. E como é ruim a gente se ver assim, porque muito disso não é verdade. Não é verdade. Desenvolver a nossa melhor versão é se melhorar. Em tudo isso que você já sabe que você, suas dificuldades, o seu temperamento, o seu caráter, os aspectos da sua personalidade. A gente escuta muito, né? Seja a sua melhor versão. Tem a gente até que coloca, tem gente que coloca lá na bio, né, do Instagram, seja a sua melhor versão. Mas será que nós entendemos o que é isso na sua profundidade ou ficamos na superficialidade dessa frase num sentido físico? Seja a sua melhor versão. Cuidar da unha, cabelo, cílios, mas o nosso exterior é muito bom quando a gente se cuida, mas não transforma a nossa vida e os nossos relacionamentos. Os problemas continuam os mesmos. Como é bom ir no salão, né? A gente vai lá, faz a unha, o povo fala que isso é uma terapia. É bom demais mesmo, eu amo. Mas não muda a nossa vida. Como a nossa vida interior, como a nossa melhor pessoa. E nós, como eu falei, temos a capacidade de nos melhorarmos muito, de sermos uma pessoa melhor para os outros, para Deus, para nós mesmos. Desenvolver habilidades, recomeçar, lutar contra o que há de ruim, contra as nossas más tendências. Sempre que alguém fala assim, eu sou tímida, por exemplo, muitas pessoas falam. Eu sempre gosto de corrigir e dizer, você tem a tendência de ser tímida. Eu sou grossa, você tem essa tendência. Mas você não é. Você pode melhorar, você pode trabalhar, você pode se desenvolver. E a palavra desenvolver, né, no sentido mais genérico, se a gente for pegar o envolver, a gente vai perceber tudo que está envolvido na nossa vida. São as nossas feridas, são as nossas crenças, são os nossos medos, são os sentimentos de incapacidade, de impotência, a nossa dependência afetiva. Tudo isso está envolvendo a Roberta, está envolvendo a Rafaela, a Luquinha, a Maria Clara, a Manara, a Daiane. O que está te envolvendo, te amarrando, impedindo você de progredir, de deslanchar, de caminhar? Quando a gente fala em desenvolver, a gente fala de tirar tudo isso que te envolve. E a gente não enxerga, a gente não percebe. E muitas vezes a gente precisa de alguém de fora para nos ajudar nesse sentido. Tem pessoas que acham que criticando vai nos ajudar. Não. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas para
nos desenvolvermos. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas para nos desenvolvermos, para tirar tudo isso que nos envolve, para nos ajudar a enxergar, para nos ensinar. Hoje mesmo, a Maria Clara partilhou uma situação difícil que ela vive e que ela precisa aprender. Ela não sabe fazer, não porque ela é ruim, mas porque ela não aprendeu, como muitos de nós não aprendemos. E desenvolver-se como mulher é buscar também esse desenvolvimento espiritual e pessoal. Pessoal, como pessoa. Onde e como eu posso me melhorar. Isso só é possível quando eu tenho clareza de quem eu sou, quando eu encontro comigo mesma, com a minha verdade, com os aspectos que eu preciso me melhorar. Só que a gente vive num tumulto, num barulho interior e exterior, que a gente não para pensar a nossa vida, para se analisar, para nos perceber. A gente vai vivendo. A gente vai vivendo nessa avalanche de informações, de atividades, de coisas para dar conta que a gente não para repensar. Então, por quê? Eu devo, quero e preciso desenvolver a minha melhor versão. Você já parou para pensar? Por que você está aqui? O que te atraiu nessa aula? Para ser uma pessoa melhor. E isso vai te ajudar a melhorar seu relacionamento com todas as pessoas. Enxergar a vida com mais leveza, sabedoria, ser menos complicada, ser uma mulher mais livre, feliz, forte. Nossa tendência como mulher é de sermos frágeis. Tudo nos abala, nos atinge, tudo é muito grande, muito pesado, porque faz parte da nossa essência feminina. E com essa ajuda, com esse olhar ampliado, com essa consciência, eu me torno uma mulher mais forte, não me abalo tanto. Quantas de nós nos abalamos com coisas pequenas, ou com coisas que nem aconteceram e a gente vai sofrendo, porque o nosso imaginário nos leva para um lugar fantasioso que não existe. E a gente precisa voltar, a gente precisa colocar o pé no chão. Então, eu desenvolvo a minha melhor versão para aprender a administrar o que está fora de mim. Não me abalar tanto, não levar tudo para o lado pessoal, não sofrer sem necessidade. E o que nos impede, então, de nos desenvolvermos? Eu coloquei aqui 5 pontos, mas são tantos pontos. O orgulho e a teimosia, a preguiça e o comodismo. Às vezes você vê que a coisa não tá boa, mas você fala assim, deixa pra lá, não tô afim, tô com preguiça, quero ficar aqui no meu mundo, acomodada. O nosso vitimismo, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, as nossas feridas, a nossa falta de perdão, os nossos medos, as nossas carências. Quantas realidades que você nem tem noção que fazem você ficar com a vida emocional paralisada. E isso vai repercutindo nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Por que está tudo desse jeito? Você não tem clareza porque você não entrou na sua profundidade. Na prática, a minha melhor versão está em saber me posicionar diante das pessoas e das situações. Ter consciência de quem eu sou, mas ter consciência profunda do que me paralisa, dos traumas, feridas, crenças, medos. Ter clareza do que está direcionando as minhas decisões. Porque muitas vezes é uma criança ferida que está direcionando as minhas decisões. Essa menina ferida que eu sou, que muitas vezes fala, toma frente por mim mesma. Como aquela passagem, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que eu quero. Na prática, a minha melhor versão está em responsabilizar por tudo que me acontece e pelas consequências das minhas escolhas. Ter consciência e paz
com as minhas escolhas e ter serenidade nas adversidades. Está em tolerar e respeitar a opinião dos outros, com aquilo que me é diferente, com aquilo que me contraria. Está em ser flexível, saber me comunicar sem me desgastar. Não me desgastar quando o outro não faz o que eu quero. É difícil, não é? Mas isso significa me desenvolver. Porque a gente acha, tudo isso aqui que eu falei, é o normal da vida. Ah, não, é assim mesmo que a gente se relaciona, é normal ter tantos atritos, tantas dificuldades. Não é normal. Falta melhora pessoal, falta desenvolvimento, falta aprendizado. Eu me lembro uma vez que, quando eu fazia terapia, uma psicóloga perguntou para mim assim, Roberto, de 0 a 10, quanto que você é feliz? Aí eu respondi assim, 8 ou 7, eu acho, não sei. Aí eu falei para ela assim, mas eu tenho consciência de que não é, isso fazem 10 anos. Eu não sou feliz, número 10, porque por coisas externas, mas por coisas internas que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. E que eu nem tinha noção que era. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas eu sabia que tinham coisas que precisam ser trabalhadas. E eu me lembro que, quando eu e o Fred, a gente namorava, o Fred sempre falava que a gente queria casar. Vamos casar, vamos casar, vamos ficar noivo, vamos casar. E eu assim, meu Deus do céu, como? Porque era muito difícil para mim relacionar. Tudo era muito pesado. Nossa, o negócio era grande demais dentro de mim. E chegou uma hora que eu falei assim, então tá bom, então vamos ficar noivos. A gente conversou com as pessoas que nos acompanhavam, né? Eles jogaram a bola pra gente, então vocês que vão decidir. A gente decidiu que ia ficar noivo. Depois de uns dias, eu falei assim, não vamos mais. Aí ele ficou chateado. Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque eu ainda preciso trabalhar algumas coisas. Se a gente se casar agora, eu vou te machucar, eu vou te ferir. Eu preciso melhorar algumas coisas. Você acha que eu tinha noção do que era? Não tinha noção. Fiz mais um tempo de terapia, noivamos, nos casamos. E o nosso início de casamento foi um caos, uma loucura, difícil. Por ele, não por mim. Eu que era o problema. Não sabia me relacionar. Não sabia lidar com as situações. Coisas simples eram muito difíceis para mim. E aí, durante esses 9 anos, eu tenho melhorado. E tudo que eu aprendi, eu tenho ensinado a outras mulheres. E eu fico assim, meu Deus, como que a gente não sabe fazer o mínimo dentro de um relacionamento? Quando a gente vive alguma dificuldade na nossa família, no nosso trabalho, com a gente mesma, a gente não sabe o mínimo. E aí, né, eu creio que você tenha se identificado com algumas dessas realidades e você tenha percebido também que há essa necessidade hoje na sua vida. E aí eu te pergunto, você deseja continuar como está ou você deseja se desenvolver? Ou seja, tirar tudo isso que te envolve, te faz sofrer, te paralisa, te cega, que não faz você avançar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida com Deus. O que você quer da sua vida? Você quer se desenvolver? Desenvolver significa fazer crescer, tornar maior, mais forte, aumentar, fazer aumentar as nossas capacidades, progredir. Você pode, sim. Isso não estou falando por pensamento positivo, autoajuda, não. A nossa visão negativa, pessimista, limitada, ela diz para nós que a gente não pode, né? A gente até se
desacreditou de si mesma. Mas o ser humano tem uma capacidade incrível de progredir, de melhorar. E aí, a minha proposta é que você faça parte da mentoria Desenvolva-se 2024, como essa moça que entrou pensando só na paciência com os filhos, e a sua vida inteira está sendo mudada, porque ela está vendo as situações de uma forma diferente, se olhando também de uma forma diferente. A minha proposta para essa mentoria é: desenvolva a sua melhor versão. Tirar o melhor que você tem e liberte-se de tudo que te paralisa. Então, eu tive, em média, 180 alunas de mentoria nesses 2 anos. A maioria delas eu ouvi, atendi. O que eu fiz nessa mentoria desse ano de 2024? Eu coloquei nela tudo aquilo que eu vejo que paralisa a vida de nós mulheres, que emperra, que faz com que a gente não caminhe, não seja feliz, que a gente sofra. Primeiro ponto, a vida em ordem, a vida com Deus, a intimidade com Deus, a espiritualidade constante e profunda, com um planejamento, com uma orientação. Nós não aprendemos a rezar. Aliás, nós aprendemos a ter uma religiosidade, a ir na igreja, mas ninguém nos ensina a entrar numa espiritualidade profunda, a ter um relacionamento íntimo com Deus, a conversar com Deus. E graças a Deus, eu tenho ensinado muitas mulheres a darem esse passo, inclusive rezarem com a palavra de Deus, naquilo que é a sua rotina, mas uma vida espiritual simples e transformadora. Infelizmente, a gente não aprende. Como também eu não aprendi. Eu aprendi a ter uma rotina de oração solteira, onde eu tinha o dia inteiro para estar com Deus. Quando eu me casei, o bicho pegou, porque eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais a minha vontade, meu horário. Só que eu tive que aprender durante esses anos a adaptar uma vida de oração profunda àquilo que é a minha realidade. De casa, de 3 filhos, de não ter ajuda de ninguém, de dar aula de mentoria, de ler, de estudar, de preparar a aula. É possível. Outro ponto que eu percebo também que é uma dificuldade das mulheres, a paciência nas adversidades, nos relacionamentos, que é muito maior do que suportar um choro ou uma pessoa que é difícil, uma pessoa que fala muito. A paciência, ela vai muito além disso, porque ela diz de uma maturidade, ela diz de enxergar as situações de uma forma diferente, diz de saber esperar. Então, é também algo que as mulheres falam muito, que têm dificuldade. Outro ponto são os medos. Quantas mulheres paralisadas no medo e nas crenças limitantes, naquilo que elas acreditam que não tem de bom, ou que paralisa essas mulheres nas suas dificuldades. São realidades que a família ou a sociedade convenceu que essa mulher é, e ela não consegue dar passo porque ela acredita que ela não é tão boa assim. Ela não tem capacidade. Feridas emocionais, um tema importantíssimo, profundo, que também as pessoas não falam, que não é tocado, que você nem imagina quanto que as suas feridas, conscientes ou inconscientes, paralisam a sua vida. A falta de perdão. Ontem nós tivemos a aula sobre perdão. É uma das aulas mais importantes. A gente não tem noção do que é o perdão, de como perdoar. E a gente não tem noção de como o perdão, a falta de perdão nos adoece e paralisa a nossa vida. Coisas que, essa semana eu atendi uma pessoa e a gente foi fazendo perguntas dela, ela falou assim, nossa, eu nem me lembrava disso. Eu falei para ela, você não se lembrava, mas isso
paralisou sua vida. Essa picuinha que você teve com essa pessoa. E depois da aula, até postei nos stories, as meninas começaram a colocar no grupo, meu Deus, como que eu vou dormir depois dessa aula? E foi maravilhosa, e foi muito revelador, e elas depois ficaram perguntando, mas e essa situação? Eu devo resolver? Como que eu lido? O que eu faço? E uma aula, um tema fantástico que muitos também reclamam, que não conseguem vencer a procrastinação e a falta de perseverança. Então, nessa mentoria eu reuni esses temas que eu vejo que são os temas mais gritantes que paralisam a vida emocional e afetiva das mulheres. Eu trouxe aqui mais 4 depoimentos falando do que significou esse processo de mentoria na vida dessas alunas. Não correspondeu às minhas expectativas, superou todas as minhas expectativas. A princípio, quando ouvia falar de mentoria, tinha um certo preconceito, mas depois que eu fiz, eu percebo que todas deveriam se dar a oportunidade de passar pelo processo de mentoria. De fato, para quem se dedica, a mudança acontece. Consegui me enxergar melhor e observar fraquezas que eu jamais imaginei que que eu teria. Enxergar o meu dia a dia, minhas atitudes erradas, minhas fraquezas foram muito importantes para melhorar a minha convivência comigo mesma e com meu marido. Às vezes, pequenos pontos vão dando errado e a gente tem dificuldade de enxergar o erro na gente. É muito fácil enxergar o erro nos outros. Percebo-se uma evolução e vou te falar como tenho administrado melhor o meu lidar com essas pessoas citadas acima. E vi que meu choque com elas se dava porque os dois agem praticamente da mesma forma, que é o esposo e a sogra. Eu entendo isso. E entendendo isso, estou aplicando me mudar perante eles e as situações que me são colocadas com eles. E pude ver mudanças positivas quanto a isso. Estava passando por um momento bem turbulento no meu relacionamento com minha noiva. Esse depoimento eu recebi pelo Instagram. Esse rapaz não foi meu aluno, mas ele assistiu um vídeo meu de 1 minuto e meio sobre carência. E ele depois mandou essa mensagem para mim. Estava passando por um momento bem turbulento com a minha noiva. Na verdade, ainda estou naquela época, né? Agora as coisas estão bem. Em poucos minutos você me fez entender o que com 6 sessões de terapia eu ainda não tinha me ajudado. Como que a mentoria acontece? A mentoria desenvolve-se 2024. São 7 semanas de desenvolvimento pessoal e espiritual, um encontro profundo com Deus e consigo mesma, nada de superficialidade, nada de... Não. As aulas se dão na quinta, então é quinta 11, dia 18, e as demais, né, depois do dia 24, vai ser na quarta-feira. Por quê? Porque nós ainda temos 2 aulas ainda dessa turma que começou em maio. Mas essas aulas ficam gravadas. Então, tem pessoas que não assistem a aula na hora, acompanham ao vivo, embora seja maravilhoso, porque a gente está ali naquele fogo da partilha, de ouvir, de falar, de perguntar. Mas tem pessoas que assistem a gravação e experimentam a mesma transformação. A aula sobre procrastinação e falta de perseverança, ela será ministrada pela psicóloga Andréa Leonardo, que foi uma profissional que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento pessoal. E quem se inscreveu hoje, dia 4 de julho, terá como bônus uma sessão de terapia comigo, um momento só nós duas, onde você vai falar e eu vou te orientar e vou te ajudar a se encontrar ainda mais com aquilo que você traz. É um investimento,
Tem pessoas que perguntam assim, Roberta, qual que é o preço? Preço a gente coloca, a gente paga no remédio, na carne, no pão, que tem um preço. Quando se trata da minha mudança, do meu progresso, da minha vida interior, de me melhorar, eu invisto um valor de menos de R$ 40 por mês. Menos de R$ 40 por mês. Pensa aí o que você faz com R$ 40. Que você compra 1 quilo de carne que não transforma a sua vida, que aqui em casa, pelo menos, acaba em um dia. R$ 40 por mês você pode transformar sua vida, ter uma vida mais leve, ser uma mulher mais forte, mais resiliente, ter mais sabedoria, aprender a lidar com as situações, ter menos problemas na vida, ter uma saúde emocional muito melhor que você tem hoje. É um investimento. Quando você enxerga o valor disso, você investe. As minhas ex-alunas, né, alunas de outras mentorias, têm um cupom de desconto, né? E a partir de agora, as inscrições estão abertas. Eu quero investir, eu quero me desenvolver. Como que eu faço? Eu vou colocar o link da inscrição lá no grupo e você pode já fazer o seu investimento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Está claro? Não está claro? Quinha, Monique, Rafaela, Manara, Adriana, Maria Clara, Cláudia, que está viajando, Grace, que está lamentando, Tayane. Qual é a dúvida de vocês? O que hoje te levaria a entrar nessa mentoria, de fazer esse investimento, ou a não dar esse passo? Quem quer falar? Já vamos começar a exercitar. As meninas que já fizeram, a Manara, a Grace. Estou sozinha aqui, gente. Alguma pergunta, Maria Clara? Oi, oi, Roberto. Não, tá muito, muito legal. Depois você vai colocar no grupo Vou essas colocar lá no... condições? Sim, vou colocar o link lá de inscrição, Tá. tá bom? Qualquer dúvida também pode mandar mensagem no privado que eu respondo, certo? No caso, as aulas serão todas as quintas-feiras ou vai ser quarta? As duas primeiras serão na quinta. E depois, a partir da terceira, vai ser na quarta-feira. Eu entendo que a quarta-feira é um dia melhor. Quinta, geralmente as pessoas vão na igreja, né? Então, a partir da terceira aula vai ser na quarta-feira. Quarta para mim, presença, assim, no momento online vai ficar difícil, só depois. Quarta tem aula também online. Uhum, Quarta não dá para mim, né, estar presencialmente no online. uhum. Se você tem a opção de assistir a gravação, mas também eu posso ver a possibilidade de a gente manter na quinta-feira. Não, mas aí já tá disponível, né? Então também não é justo com o grupão, né? E com você também, que já está se organizando, né? Você já disponibiliza, está gravada, a gente pode ver depois, né? Uhum, A questão é depois a gente ter essa interação. uhum, O que me chamou muita atenção na sua fala são coisas que a gente tem e traz, todas nós, né?
eu falo aqui no feminino porque somos mulheres, né? E é destinado para nós mulheres. Certamente temos muitas coisas mal resolvidas, né, dentro da gente. Uhum. Hoje, eu tenho 42 anos, vou fazer mês que vem 43, e hoje eu vejo que eu sou uma mulher que dou conta de muitas coisas, que eu não sou uma mulher que não sou incapaz, Uhum. né? Porque eu tenho 2 filhos, eu trabalho fora, eu dou conta de terapias do filho mais novo, que é autista, e vamos que vamos, e corre para lá e corre para cá, e luto por coisas, mas assim, lá no fundo, eu percebo que eu tenho muitos medos Uhum. de ser algo que eu poderia fazer diferente, eu poderia ousar mais, né? Fazer novos voos, ser mais independente de situações, Uhum. né? Talvez porque realmente em mim foi incutido desde a infância uma uma não expectativa boa, como a incapacidade, né? Sempre fui a mais nova da casa, a Uhum. mimadinha, eu não sei, mas você falando aqui me remeteu a isso, e hoje eu tenho essa consciência e vejo isso. Estou num relacionamento muito ruim, muito ruim, sou casada, mas tenho muitas dificuldades de relacionamento com meu esposo. Muitas, muitas mesmo. Inclusive, há umas 3 semanas atrás, estávamos a ponto mesmo de nos separar. Uhum. Separar mesmo. Procurei, né, advogados e advogado, mas o que me impediu? O medo. Uhum. O medo de ficar sozinha, dar conta de tudo sozinha, né? E ele também foi me colocando esse medo, né, de você vai ficar sozinha, você não vai ter ninguém para te ajudar, e eu tô aqui, pelo menos eu te ajudo em alguma coisa, é pouco, mas eu te ajudo. Foi colocando aquelas coisas na minha cabeça e no momento eu fiquei realmente, eu voltei atrás, né? Uhum. E, mas assim, não é bom, não tá bom. Temos muitas dificuldades de comunicação no relacionamento. Então, são essas minhas questões. Você falou para falar, né? Tô falando. Nem sei se pode falar, mas tô Isso falando. aí, isso aí. Você falou para falar, ninguém fala, então eu gosto de falar, sou professora, estou falando. Tá bom? Então, obrigada, boa noite. Obrigada, Rafaela. Quando a gente está num relacionamento, a gente não entende algumas realidades e a gente não enxerga as possibilidades. E eu sempre penso, né, nisso. A gente tem 2 caminhos. Ou a gente desiste, como a gente também desiste do trabalho, como a gente desiste, como tem pessoas que desistem dos filhos e dão para alguém. Ou a gente desiste, ou a gente aprende a lidar, a conviver, como você falou, a se comunicar, a se desenvolver. Tem que ter disposição, tem que ter humildade, tem que ter um para quê. Para que eu vou permanecer? Para que eu vou lutar? É fácil desistir, é cômodo demais. Ah, que alívio, não vou ter mais desgaste. Mas é uma família que se desfaz. E eu tenho certeza que você não se casou para isso. E as consequências do divórcio, elas são muito mais prejudiciais do que se permanecer no relacionamento. Ah, Roberto, você está falando isso porque você não sabe o que eu atendo muitas mulheres que vivem situações insuportáveis, inclusive de traição, e que entenderam para que permanecer, entenderam que vale a pena, que querem sim permanecer até o fim. Só que isso exige um aprendizado. Será que a Rafaela está disposta hoje a se comunicar? Aprender a se comunicar, baixar a guarda, a entender esse homem, a olhar de outra forma, aprender a lidar com conflitos? O que está por trás dessa impaciência de não aprender? É o cansaço, é a sobrecarga, é uma mentalidade feminista de que eu não preciso
E aí é com relação ao medo. Será que foi medo? Será que foi prudência? Será que foi cautela? Entende? Então, assim, são muitos pontos, né? São muitas questões. Mas eu espero que você possa, de fato, entrar nessa mentoria hoje e a gente ter o nosso momento, né? Da gente falar mais sobre isso, de te ouvir, de te orientar, porque na nossa vida adulta não adianta. Nós vamos ter dificuldades sozinha ou acompanhada. Nós vamos ter dificuldade. Ah, mas tem pessoas que encontram um companheiro que não é como o meu. Ela tem as dificuldades, só que você não sabe. Todo mundo tem. Ninguém tem essa vida tão perfeita, colorida, organizada, equilibrada. Qual o segredo dos casais felizes? Já parou para pensar? É porque aprenderam a lidar com as dificuldades. Não é porque não tem dificuldade. Aprenderam a lidar. Aprenderam a olhar de uma outra forma, administrar, resolver. Não é porque não tem nada. E aí, eu quero te dizer com toda franqueza, desistir não é a melhor opção. Desistir não é a melhor opção. Não é mesmo. Porque as feridas que o divórcio causa numa família, no coração do esposo, da esposa, serão carregadas para o resto da vida. E acima de tudo está o nosso compromisso com Deus. Muitas vezes, por nós mesmas, a gente não consegue, não tem força, mas por amor a Deus. Pensando na eternidade, entendendo para quê, a gente recomeça. Mas a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa desenvolver habilidades. Sozinha a gente não consegue. Não consegue mesmo. Entende? Alguém mais gostaria de partilhar? Adriano, falar alguma coisa? Maria Clara? As pessoas. Boa noite, meninas. As pessoas romantizam muito, né? O relacionamento perfeito. Eu digo por mim mesma, mês que vem eu faço 10 anos de casada, mas a gente é casado, a gente mora junto desde os 15 anos de idade, a gente tem 2 filhos. E todo mundo acha que todo mundo tem um casamento perfeito. A gente casou, fez um ano, né, no civil e na igreja, mas as pessoas acham que a vida é como a internet. A gente posta uma fotinha rindo, e não é, né? E é muito ruim, porque eu mesma. Não é que o meu relacionamento é ruim. Eu venho de feridas anteriores, de relacionamentos abusivos, da minha família mesmo ser abusiva. Então é muito difícil lidar com o meu relacionamento de agora. Até com meus filhos mesmo, porque eu tenho uma filha de 7 anos. Então, é muito difícil para mim sentar e conversar com ela, porque eu já venho sobrecarregada de lá de trás. E a minha mãe é uma mãe perfeita, mas não soube sentar e conversar. E nesse sentar e conversar, o que me mostrou foi o mundo, né? Então, até eu chegar no relacionamento que eu tenho hoje, que não está e não vai ser, né? Óbvio que a gente vai procurar estudar para ser um relacionamento perfeito, abaixo de Deus, né? Mas hoje em dia, meu relacionamento está muito prejudicado, mas não pelo o meu esposo, mas sim pelas minhas coisas que eu trago lá de trás, né? E eu escuto muito da minha família isso não vai dar certo, o seu gênio é assim, o seu gênio é totalmente diferente do dele, você é muito ligado no 220, ele é calminho, isso não vai dar certo, vocês estão casando à toa, entendeu? Então é muito difícil lidar, sabe? Eu digo por mim mesma. E a gente nem precisa ir muito longe, né? Infelizmente. Obrigada. Alguém mais quer falar? É isso, meninas. Estou esperando vocês. Vou colocar o link lá no grupo.
para que hoje ainda você garanta sua vaga e já comece a viver esse processo de desenvolvimento, de entender quem você é, o que está acontecendo, o que tem me paralisado, o que eu aprendi de errado que hoje me impede de desenvolver a minha melhor versão. Tem muita coisa aí dentro que está te paralisando, você nem imagina. Tá bom? Aguardo vocês. Deus abençoe e uma ótima noite.